Bom dia. Tá escuro, né? Bora lá? A voz ainda tá melhorando, mas vem uma canção no meu coração que é assim, ó. Seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui, eternamente, Jesus, 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 meu consolo, minha razão de viver, meu anseio é te conhecer e não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, e não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus. Peraí, gente. Foi. Então, gente, que nós possamos começar esse dia dando o lugar que é de Deus na nossa vida, né? Que Ele seja o centro, que Ele seja o tudo, né? No nosso coração. E não somente me ouça, se eu não souber ensino, mas cante uma canção ao Senhor. Tava falando com alguém essa semana, com o YouTube, né? Com os Spotify da vida. A gente passou a ouvir muita música e a cantar pouco. Eu falo isso por mim. É algo que eu tenho tentado corrigir, né? Porque às vezes a gente ouve muito, ouve louvores o dia inteiro. Mas o Senhor quer ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir, né? A nossa adoração. Então cante ao Senhor, né? Do seu jeito, a canção que sai do seu coração. Amém? Porque Ele é o centro da nossa vida, né? Vamos escolher, começar toda manhã, a gente sempre vai ter a escolha, né? Mas que a gente possa começar a escolher. Eu escolho ser grata a Deus por tudo. Feliz Dia das Mães, Diana, Deus abençoe. Bom dia, Zenon, obrigada. Feliz Dia das Mães também para sua esposa. Para Diana e para todas as mamães. E vamos ser gratos, né? A gente tem que ter um coração. O diabo, ele é muito sutil, né? E às vezes ele vai querer colocar ingratidão no nosso coração. E talvez você, como eu, não vai ter a sua mãe por perto hoje. Mas eu decidi, né? Óbvio, se você quiser chorar, chore. Faz parte do processo. Eu já chorei, estou chorando desde ontem. Mas o Senhor sempre traz o coração, né? Ser grato por aquilo que você viveu, né? Por mais que você enfrente o luto, seja grato, porque ontem eu parei
né, para refletir. O Espírito Santo trouxe isso no meu coração. A gente vive... a Ju está falando isso para consolar também, né? Faz parte do processo. Mas seja grato por aquilo que você viveu, porque tem gente que passa uma vida inteira e nunca viveu o que você viveu, né? Eu falo isso pela minha mãe. Minha mãe foi tão mãe, assim, tão preciosa. E eu sei que tem muitas pessoas que têm mãe por muito mais anos que eu, mas que nunca desfrutou do amor, da verdade. Então seja grato ao Senhor nesse dia pelo que você já viveu, né? Escolha a gratidão. Não vá pelo caminho da ingratidão ou o caminho do descontentamento, porque é um abismo, e um abismo chama outro abismo. Agradeça a Deus. Mesmo chorando, agradeça a Deus. Bom dia, Ana Maria. Feliz Dia das Mamães para você também, seus meninos preciosos. Vamos ser gratos a Deus pelos filhos que Ele nos deu, né? Eu me emociono muito porque só quem quis muito ser mãe, né? Sabe o valor de ter uma criança na nossa vida, que é uma herança, uma propriedade de Deus que Deus nos empresta, né? Maravilhoso. Mas vamos ler a palavra do Senhor? Porque mais do que qualquer argumento que a gente tenha, a palavra do Senhor é a pura verdade. Então vamos nos deleitar nela. Romanos capítulo 11, pegue sua Bíblia aí, vamos nos deleitar, desfrutar do que o nosso Abba nos deixou. O futuro de Israel. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei. E buscam a minha alma, mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçarão para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feitos participantes da raiz e da seiva da oliveira. Gente, eu amo esse versículo. Zambujeiro era uma árvore brava, sabe assim? E o Senhor nos enxertou, fez um enxerto, para que nós, né? Ele é a videira, nos enxertou numa videira, que é algo tão delicado. Nós que era zambujeiro. Então você consegue ser grato por esse lugar que Deus te deu, né? Nós éramos tão distantes da presença do Senhor, tão impuros, e o Senhor nos enxertou nele. E aí ele passa a seiva, a vida dele em nós, o amor dele, a generosidade dele passa em nós e nos transforma.
Isso é poderoso, gente. Isso é poderoso. Mas vamos continuar? É maravilhoso a palavra de Deus. Versículo 18 de Romanos 11. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem? Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe a ti também? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertando na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os meus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fosse desobediente a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Aqui ele está dizendo que havia, né, os da oliveira, que quer dizer os que são da descendência de Israel. Eles foram quebrados da oliveira porque eles endureceram o coração, e no lugar nós, que era povo gentil, que não temos, vamos dizer, a descendência, né, de Abraão, mas nós somos enxertados. Deus tem o poder de pegar uma árvore brava e colocar numa oliveira, né? Então ele está dizendo, mas não que isso não possa acontecer com os israelitas também, né? Ele estava dizendo, se com os gentios aconteceu, se os israelitas se arrependerem, ele também pode, de uma forma natural, enxertar novamente. Mas isso mostra o quanto Deus é. Porque talvez você está dizendo, Ju, eu não tenho um jeito. Eu sou, e realmente, né? Paulo já disse isso, nós lemos esses dias, a gente quer fazer o bem, quando a gente vive já fez o mal, a gente não quer se estressar, daqui a pouco a gente já se estressou, mas deixa esse enxerto, não sei se você já viu, né? Enxerto, por exemplo, eu precisei fazer um implante e não tinha osso suficiente, né? E fizeram um enxerto eles pegam, por que pareça, é um pedacinho de osso de vaca. E eles enxertaram porque faltavam. Então eles pegaram um material que não tem nada a ver, né? Não é da minha natureza e enxertaram aqui, porque para preencher o espaço. E a mesma coisa, nós não tínhamos a natureza de Deus para viver nessa árvore tão frutífera, mas Deus é poderoso para passar a vida dele em nós. Então, toda a morte que nós carregamos vai embora, porque vem a vida de Deus. A gente dá vontade de falar muito, mas, né, vai ficar grande. Mas para encerrar esse hino de adoração, né, que é maravilhoso, que diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, gente, nós começamos falando um pouquinho do luto, e talvez
você nem é por luto, talvez você não teve, talvez você passou por uma rejeição assim que nasceu, não foi criado pela sua mãe, e isso é uma ferida no seu coração. Mas a palavra do Senhor diz que está dizendo quão insondáveis são os juízos e inescrutáveis os caminhos do Senhor. A gente não consegue entender porque é profundo demais as riquezas, né, da sabedoria de Deus. Então, que nós possamos nos render, dizer, Senhor, as minhas conexões, né, do meu cérebro não entende, mas eu não quero andar pelos meus argumentos. Eu prefiro entender que quem pode entender os intentos do Senhor, porque o Senhor sempre faz o melhor. Quem sou eu para ser conselheiro de Deus? Deus, o Senhor deveria ter feito assim, ou o Senhor deveria ter feito daquele jeito. Quem somos nós? Porque é muito profunda a sabedoria de Deus, né? E aí ele vai dizer porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tem algumas coisas, como nós falamos, que nós não vamos compreender com os nossos olhos, que nós não vamos entender com o nosso cérebro. Nós somos muito menores, nós somos criaturas. Escolha esse caminho de se abaixar e submeter ao Senhor. Eu não entendo, não faz sentido para mim, mas ainda assim eu te reconheço que tudo é para o Senhor, tudo vem de ti. E eu quero viver essa vida de rendição, porque tu és o Altíssimo. Amém? Vamos agradecer a Deus, Abba Pai. Nesse dia nós queremos te dar graças. Obrigado por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por ter nos enxertado na oliveira. Nós que não merecíamos, Senhor, éramos zambuzeiro, uma árvore brava, não combinava, Senhor, com a delicadeza de uma oliveira, mas o Senhor nos enxertou e passou a sua seiva, a sua vida dentro de nós. E nós queremos te dar graças por tão grande salvação, graça porque nós experimentamos o seu amor, a sua misericórdia, experimentamos o seu amor que é benigno, experimentamos as formas mais intensas de amor dessa face dessa terra e nós te damos graça nesse dia. Nós escolhemos te agradecer, apesar, Senhor, de muitas vezes não entender, não compreender, mas quem somos nós para ser seu conselheiro? Senhor, a ti pertence toda a glória tua, porque tudo vem de ti, tudo é para ti. Senhor, nós queremos te dar graça, nos abaixar e dizer que nós chamamos, Senhor. Apesar de nós perdoa quantas vezes, Senhor, nosso intelecto quer mandar, não, Senhor, tudo nós queremos submeter diante de Ti. E nós chamamos, porque Tu és um bom Pai. Abençoe cada um de nós, aqueles que estão com as mamães perto, aqueles que não estão, aqueles que nunca tiveram, Senhor, a oportunidade de ter uma maternidade, Senhor, presente, mas que o Senhor, com o seu amor benigno, com a sua misericórdia, supra todas essas carências nesse dia. Nós te damos honra e glória, pois a ti pertence a honra, a glória para sempre, sempre. Amém. Eu te amo, Jesus. Amém. Cante glória, né? Porque a ele pertence toda a glória. A ele a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe. Desfrute desse domingo na presença de Deus e com a sua família, com quem o Senhor te deu. Deus te abençoe. Que tudo te vá bem. Amém?